Sid era visto como um perdedor feio, inútil e completamente isolado. Mas, nas sombras, ele despertou uma técnica proibida do Deus das Sombras, capaz de impedir a extinção iminente da humanidade. Ele sobreviveu até mesmo a uma tentativa de assassinato ao transformar o próprio corpo em algo comparável a uma arma nuclear. Desde criança, seu único objetivo era alcançar os poderes infinitos do cosmos. Para isso, treinou secretamente todos os dias, moldando-se para se tornar o supersoldado mais frio do mundo, enquanto fingia ser apenas uma pessoa comum. A única pessoa que alguma vez tentou se aproximar foi Nishino. Mesmo assim, Sid nunca se importou o suficiente para lembrar corretamente seu nome, pois considerava todos ao seu redor meros figurantes. Nishino, apesar de ser uma estrela da TV premiada, carregava um trauma profundo. Anos atrás, teve sua vida marcada por um perseguidor obsessivo, o que a fez viver em constante medo. Certa noite, quando seu motorista foi assassinado e não apareceu para buscá-la, Nishino decidiu caminhar sozinha pela primeira vez em anos. No caminho, acabou esbarrando em um homem estranho em um beco, Sid. Ao ouvi-lo chamar lá por um nome semelhante ao seu, o pânico tomou conta. Ela tentou fugir, mas teve o caminho bloqueado. Antes de perder a consciência, a última coisa que viu foi o rosto indiferente de Sid. Ao acordar, Nishino percebeu que estava em um armazém abandonado. Quando um dos homens começou a ameaçá-la, as memórias traumáticas voltaram com força. Foi então que um barulho no telhado chamou a atenção de todos. Sid havia aparecido. Ele quebrou o vidro com um chute e desceu como um predador. Um dos criminosos tentou sacar uma arma, mas Sid perfurou sua mão com um caco de vidro e o lançou ao chão sem piedade. Seus movimentos eram frios, precisos e calculados, deixando claro que ele sabia exatamente o que estava fazendo. O último homem revelou ser um ex-soldado, alguém que buscava um adversário à altura. Sid aceitou o desafio sem hesitar. O combate foi brutal. Facas, pés de cabra e golpes precisos colidiram em uma luta intensa. Mas, no fim, Sid provou ser muito superior. Cada movimento revelava sua experiência e sua verdadeira natureza. Com os inimigos derrotados, Sid avançou até Nishino, mas desapareceu antes que ela pudesse dizer qualquer coisa. Quando olhou novamente, os homens estavam amarrados, como se tudo tivesse sido apenas um pesadelo. No dia seguinte, ao se encontrarem novamente, Sid finalmente a chamou pelo nome correto, Nishino. Enquanto Nishino o encarava, percebeu algo diferente. Pela primeira vez, Sid olhava diretamente em seus olhos. Naquele instante, ela sentiu que ele escondia sua dor da mesma forma que ela havia feito durante toda a vida. Mas, após aquele incidente, o desespero de Sid por poder só aumentou. Sua mente começou a se fragmentar e, em um impulso final, ele se lançou contra um caminhão em movimento, encerrando sua vida naquele instante. Seu único objetivo sempre foi se tornar tão poderoso quanto um super-herói. Para isso, aprendeu obsessivamente todas as artes marciais do mundo, treinando até ser capaz de derrotar qualquer um que cruzasse seu caminho. Ainda assim, ele sabia, se fosse cercado por soldados armados, sua única chance seria se tornar o artista marcial mais forte que já existiu. Foi então que ele reencarnou em outro mundo. Desta vez, embora sua nova família fosse ainda mais feia que a anterior, isso pouco importava. Tudo o que ele queria era dominar aquela essência avassaladora que preenchia a atmosfera. Mesmo sendo capaz de perfurar rochas sólidas, sua família só tinha olhos para sua irmã, a herdeira destinada a receber tudo. Crescendo à sombra desse destino, Sid assumiu o papel perfeito de um personagem secundário. Mas, longe dos olhares comuns, ele se tornou uma ameaça invisível para criminosas. Vestido com um traje de gosma encantada, desviava facilmente de ataques, eliminando inimigos com precisão cirúrgica. Suas espadas moldadas em gosma varriam o campo de batalha em segundos. Quando o último inimigo tentou atacá-lo pelas costas, Sid bloqueou o golpe sem dificuldade, mas um som estranho o levou até uma gaiola. Dentro dela havia uma criatura disforme, à beira da decomposição. Sid acreditou que fosse possuída, até sentir uma sobrecarga absurda de magia emanando dela. Aquilo era perfeito para seus experimentos. Ele a levou para casa e começou a injetar magia em seu corpo. Meses depois, conseguiu estabilizar a criatura. Agora, diante dele,
estava uma bela elfa. Cid fez uma pose dramática, pronto para sua primeira grande atuação. Ele explicou que havia quebrado uma maldição lançada sobre ela e sobre todos os descendentes do herói, rotulados como possuídos. Sem lembrar exatamente os nomes, improvisou. O responsável era o culto de Diablo, um grupo de fanáticos que planejava ressuscitar um grande demônio. Sua missão, segundo ele, era agir nas sombras e destruir seus planos. Ativando sua magia, declarou que seu nome era Shadow. A elfa jurou lealdade absoluta e prometeu eliminar todos os seus inimigos. Mesmo tendo inventado tudo, Cid estendeu parte de seu traje de gosma para protegê-la. Antes de partir, nomeou o grupo de Jardim das Sombras e a chamou de Alfa. Com o passar dos anos, Cid treinou esgrima com sua irmã, mas percebeu que os estilos daquele mundo eram limitados. Mesmo vencendo-a facilmente em combate, ela sempre conseguia jogá-lo no rio. Ainda assim, Cid sabia que interpretar o personagem secundário fazia parte do plano. Nesse momento, um dos homens apareceu para alertar sobre a invasão. Porém, antes que pudessem fazer qualquer coisa, as garotas eliminaram todos os guardas rapidamente. Quando Grace chegou ao local, encontrou apenas o silêncio e os corpos de seus subordinados. Diante das jovens à sua frente, exigiu saber quem eram. Alpha respondeu sem hesitar. Elas pertenciam ao Jardim das Sombras. Outra integrante revelou que já conheciam toda a verdade sobre o renascimento do demônio Diablo. Tomado pelo desespero para proteger seu segredo, Grace atacou, mas Alpha bloqueou seus golpes com precisão, igualando força e velocidade enquanto o pressionava. Ao ouvir que ela pretendia arrancar informações sobre o culto, Grace engoliu uma pílula estranha, fazendo sua mana explodir de forma descontrolada. Com esse poder, conseguiu derrubá-la temporariamente. Mesmo assim, Alpha desprezou aquilo como um truque barato. Fora de controle, Grace golpeou o chão, causando uma enorme explosão de poeira e, aproveitando a confusão, fugiu por um túnel subterrâneo. Enquanto isso, Cid vagava pelos corredores abaixo da terra. Quando Grace surgiu de sua rota de fuga, os dois se encontraram. Em pânico, ele atacou com tudo, mas Cid bloqueou o golpe com facilidade. O impacto foi tão intenso que o solo tremeu. Cid logo percebeu que, apesar da enorme quantidade de mana, Grace não sabia utilizá-la corretamente. Com calma, Cid afirmou que sua luta era grosseira demais e até se ofereceu para ensiná-lo a usar magia de verdade. Esquivando-se com naturalidade, ele dominou o combate e feriu Grace com precisão. Mesmo assim, o homem se recusava a desistir, alegando que o mal daquele mundo era profundo demais para ser enfrentado. Essas palavras só animaram Cid. Ativando um poder ainda maior, ele declarou que estava disposto a ir até o fundo do abismo. Em desespero total, Grace consumiu todas as pílulas restantes, liberando tudo o que tinha. Ainda assim, seus ataques não foram suficientes. Em seus últimos momentos, ele percebeu que havia falhado com a própria filha ao ver seu medalhão cair no chão. No dia seguinte, Claire finalmente voltou para casa e, após se recuperar, partiu para a capital real. Cid até pensou em acompanhá-la, mas as garotas do Jardim das Sombras decidiram seguir caminhos separados para caçar o culto de Diablos por conta própria. Alpha se despediu, deixando Cid sozinho mais uma vez. Meses depois, Cid chegou à capital e se matriculou na maior academia de magia do mundo. Mesmo ficando em um apartamento simples, achou aquilo perfeito para alguém que queria viver como figurante. Lá, conheceu dois colegas igualmente inúteis e juntos enfrentaram a rotina escolar caótica. Durante o trajeto para a escola, eles correram para pegar o trem lotado. Foi então que um deles lembrou da regra cruel. Quem tivesse a pior nota no exame de admissão teria que se declarar para a garota mais bonita da escola. Como Cid ficou em último, ele enxergou aquilo como a oportunidade perfeita para reforçar sua imagem de fracassado. No dia seguinte, a escola inteira comentava o assunto. Para surpresa geral, Cid parecia ter sido aceito pela garota mais bela, Alexia. Enquanto seus amigos não entendiam nada, Cid também achava tudo estranho. Mesmo sendo insultado pelos colegas, ele mantinha sua postura indiferente. Quando Alexia apareceu e se sentou ao lado deles, Cid fez de tudo para parecer desprezível, esperando que ela o rejeitasse, mas o plano falhou. Ela o convidou para sua aula de esgrima e informou que havia solicitado sua entrada na ala reservada à nobreza. Durante o treinamento, o instrutor Zenon questionou a força de Cid. Ao duelar com Alexia,
Sid percebeu rapidamente que seus movimentos eram lentos e sua magia limitada. Para ele, aquilo era entediante. Ao descobrir que Alexia sempre foi comparada à irmã mais talentosa, Iris, Sid concluiu que ela havia chegado até ali apenas graças a muito esforço. Se você quer parte 2, já se inscreve no canal e ative as notificações.